Saídas no esporte para a próxima temporada. Após a derrota contra o Operário, o torcedor volta a pegar no pé de dois jogadores instáveis nessa Série B, tanto o volante Felipe quanto também o zagueiro Luciano Castan. A minha opinião sobre esses dois jogadores, até quando vão os seus contratos no esporte, e um cenário positivo também de Série A do Campeonato Brasileiro, acho que são peças que não agregam. Da mesma forma, eu quero comentar sobre um panorama geral dentro desse elenco, hoje do esporte, quais são os jogadores que têm um potencial, olhando a realidade de primeira divisão, e trazer aqui a situação contratual de cada um deles à tona em nosso vídeo. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e conferir também o link da Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Esse próximo jogo do esporte contra o Botafogo você encontra com a Esportiva, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre duas falhas importantes neste último jogo do esporte contra o Operário, tanto do zagueiro Luciano Castan quanto também do volante Felipe. Dois nomes que, tudo bem, vem sendo mais titular do que reserva nesta Série B, mas são jogadores irregulares e que já entregaram alguns pontos a conta do esporte nesta edição de segundona. Obviamente tem o seu valor, não tem como a gente chegar aqui agora e falar que são jogadores imprestáveis ou mandar embora agora, até porque não vai adiantar muita coisa. Em uma reta final de Série B é importante você ter algumas peças no seu elenco, Até comentei isso sobre o Gustavo Coutinho, depois daquele pênalti perdido contra o Goiás, mesmo sendo uma fase ruim do jogador, um custo-benefício muito alto. Na Série B, com a janela de transferências fechada, a não ser que o cara provoque um tipo de instabilidade dentro do grupo ou uma falta de desempenho, de responsabilidade, melhor dizendo, aí tudo bem, aí faz sentido a rescisão de contrato ou algo nesse sentido. Mas apenas, entre aspas, por uma falha técnica, acho que não compensa demitir agora. Olhando o ano que vem, eu não continuaria com nenhum dos dois jogadores. O Luciano Castan, ele pertence de fato ao esporte, são 46 jogos nesta temporada, com 2 gols marcados. Ele não vinha sendo titular, geralmente a zaga do esporte, eu confio muito mais tendo o Rafael Thierry junto com o Chico. Eu penso que essa deveria ser a zaga durante toda a temporada. O Chico demorou para pegar um certo entrosamento, um ritmo de jogo, e o Rafael Thierry, infelizmente, teve uma lesão também no decorrer da Série B. Dos 22 jogos que o Luciano Castan participou até aqui, 19 deles como titular, 8 cartões amarelos, e só tem contrato com o esporte até dezembro deste ano. Então, jogador que terá nesta definição, o esporte que vai decidir se ele continua ou não para a temporada que vem. Tinha tempo que ele não era titular no esporte. Tirando esse jogo contra o Operário, onde ele participou dos 90 minutos, a última atuação como titular aconteceu no dia 23 de agosto contra o Coritiba, aquela derrota em casa pelo placar de 1-0. Ele até engatou uma grande sequência como titular no comecinho da Série B, mas acabou perdendo espaço nos últimos 10 jogos. O Luciano, que é experiente, enfim, para a Série B, já demonstrou um bom futebol no ano passado, de forma surpreendente, aliás, com a camisa do Cruzeiro, em 23 participações, em 40 jogos, com um gol marcado. Foi bem na Série A de 2022 também pelo Coritiba, mas olhando a realidade de primeira divisão, eu penso que o esporte precisa contratar jogadores melhores tecnicamente, mais jovens. O Luciano já está aí na casa dos 35 anos de idade. Da mesma forma com o volante Felipe, ele que tem sim uma qualidade técnica razoável, só que também acaba ficando muito desatento em alguns momentos nas partidas. Eu já percebi isso também no próprio Fortaleza. Ele tinha alguns momentos assim, no Goiás, na temporada passada. É um jogador que até se destaca pela questão técnica, consegue achar bons passes no meio de campo, de vez em quando está a fim de jogar uma finalização de fora da área, mas isso infelizmente se tornou à tona dos últimos anos do Felipe, quando ele quer jogar. No Goiás, basicamente, ele se arrastou em campo nos 17 jogos que fez, inclusive não apareceu em nenhum jogo da Série A do ano passado, até ser emprestado para o esporte. Para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Felipe tá ok, Para a Série B é isso mesmo, Não tem como você cobrar um timaço, jogadores com um brilho técnico, diferenciados, não tem isso, infelizmente, na Série B do Brasileiro. Mas para a Série A, o Felipe, eu acho que já é um pouco demais, talvez no máximo para ser um jogador na composição do elenco, só que eu pensaria também em um atleta com outro perfil. Nessa Série B são 27 jogos com uma assistência, vem sendo um nome bem mais titular nos últimos jogos do que em comparação
com o Luciano Castan. O contrato dele vai somente até dezembro. Ele está emprestado pelo Goiás e os dois vínculos se encerram em dezembro agora. Tanto com o Goiás, em definitivo, quanto também esse empréstimo no Sport. O jogador também que já passou pelo Fortaleza e outros clubes menores do interior cearense. Pode deixar sua opinião sobre o Felipe também, se você continuaria ou não com ele para o ano que vem. Como eu falei, acho que dois nomes que para a Série A não resolvem a realidade de primeira divisão para o Sport. Lembrando que para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix sem burocracia é com a Esportiva VIP, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Esse próximo jogo do Sport contra o Botafogo de Ribeirão Preto você já encontra à disposição lá no site da Esportiva, com vitória do Leão em casa pagando 1,48 a cada real apostado. Ou seja, se você apostar aí, por exemplo, R$10 na vitória do Sport, voltando 14,80 se ela acontecer. O empate a 4 e vitória do Mirassol contra o Novo Horizontino a 2,10. Outras boas cotações: empate entre Ponte Preta e Guarani 3,10, vitória do Ituano contra o Ceará 3,25 e empate entre Vila Nova e Coritiba 3,05. Na Esportiva VIP você encontra também os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, as partidas também do futebol internacional, Champions League, Europa League nessa próxima semana, também com a Esportiva. Vou deixar todas as informações, faça o seu cadastro e 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Só pegar o link no primeiro comentário fixado. Agora falando sobre uma análise mais abrangente, quais são os jogadores que têm contratos ainda com o Sport para a temporada de 2025, você pode opinar quais deles, no seu entendimento, têm uma qualidade técnica para jogar, por exemplo, uma Série A do Campeonato Brasileiro, olhando o cenário mais otimista, obviamente, para o Leão no ano que vem. O goleiro Kaique França tem vínculo até 2027, da mesma forma o goleiro Thiago Couto. Na defesa, o Rafael Thierry tem vínculo até o final de 25, o Chico, zagueiro, até 2026 e o Alisson, zagueirão que chegou aí também do Cuiabá, com vínculo até o final de 2025. O Renzo também com esse mesmo contrato, o Filipinho até 2026, o Igor Cariuso, dezembro de 25, assim como o de Plácido e o Pedro Martins. O Luciano, mais jovem, garoto da base, 21 anos, tem contrato até 2027, o Fábio Matheus e o Lucas André até 2026, o Lene Lobato chegou por empréstimo até o final de 2025, o Barleta até 2028, o Coutinho 2027 e o Romarinho também é mais um que tem vínculo longo até 2026, além do Zé Roberto que renovou recentemente o seu contrato. Penso que tem sim bons jogadores dentro desta lista. Eu até acrescentaria em algumas renovações, olhando a realidade de primeira divisão, acho que o Dalbert é sim um bom jogador para a composição do elenco. Eu pensaria também em uma renovação do Lucas Lima e do Tite Ortiz, acho que são dois bons jogadores, assim como obviamente o Fabrício Domingues, atletas que o Sport tem a opção de compra já estabelecida em contrato, né? No meu entendimento faz sim sentido você, mesmo que sejam jogadores que tecnicamente sejam inferiores, né? Não estou falando que seriam soluções em uma primeira divisão, o caso do Ortiz, até mesmo o Wellington Silva, não, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é importante você ter também um elenco grande, né? Um elenco homogêneo para a composição, né, deste plantel em um campeonato tão longo como é os pontos corridos, e principalmente se tratando de primeira divisão. Então, para mim, o Sport é importante analisar o mercado, analisar as suas opções dentro do seu elenco e buscar, né, já para essa temporada agora, algumas inovações visando o ano que vem para não perder esses jogadores de graça. É o caso, por exemplo, do Lucas Lima, o contrato dele com o Santos se encerra em abril. Já falei do Ortiz também, eu continuaria com ele. Talvez o Julian Fernandes, tem que analisar também esta reta final de Série B, tem alguns jogos ainda para acontecer, você pode tirar mais conclusões com maior grau de dificuldade em cada um dos jogos e também o grau de decisão, saber quem de fato agora aguenta essa reta final, que não é fácil. O Palácios também, jogador que ex-Cruzeiro, acabou se lesionando. Acho que um jogador que para a composição do elenco na Série A pode fazer algo interessante, mas depende também de como que ele vai voltar nesta reta final. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto também. Um cenário, mesmo com essa derrota, ainda otimista para o Sport, é o terceiro colocado. Acho que não é momento para desespero, mas precisa aproveitar essa sequência dentro de casa. É uma coisa assim que sempre acontece. A Série B, vocês já estão acostumados a ver isso, é muito difícil um time subir com um pé nas costas, isso não existe, tá? Infelizmente não existe, a não ser que um ano seja muito atípico, igual o Fortaleza de 2018 dos pontos corridos, o Goiás de 2012 fez assim,
Quem mais? O Bragantino, o Atlético Goianiense, alguns títulos geralmente acontecem desta forma, mas geralmente encaminhar o acesso, ele é muito difícil. É muito difícil você abrir aquela vantagem, vencer 7, 8, 9, ficar 15 jogos sem perder. Isso não existe na Série B porque é um campeonato muito parelho. E o Sport agora com 53 pontos precisa vencer de qualquer jeito esses 2 próximos jogos dentro de casa. Chegando a 59 é meio caminho andado para o acesso. Tá bom? Não esqueça de conferir também o link da Esportiva VIP para você começar a palpitar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera. E não esqueça de se inscrever também aqui em nosso canal para alcançarmos esta marca de 20 mil inscritos.